Alô, vocês todos que nos assistem, mais um podcast da Associação dos Antigos Alunos da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Nós estamos agora numa fase dos nossos podcasts em que a gente está transcendendo os muros. A gente está tentando levar para os colegas médicos e para todas as pessoas algum conhecimento a mais, alguma coisa interessante, alguma coisa que seja uma cultura, seja um aspecto que talvez não tenha sido explorado até agora por falta de tempo, falta de oportunidade, seja o que for, por cada um de nós. Não é verdade? 40 anos fazendo medicina, eu também tenho que olhar para o que acontece no meu entorno e também tenho que olhar para as coisas bonitas, né? E uma das coisas bonitas, sem dúvida, é a arte plástica. Hoje nós temos o prazer de receber aqui o pintor Maurício Takiguchi, que tem mensagens naquilo em que ele pinta. E acho que todo artista faz realmente isso. Mas é melhor perguntar para ele, né? Então, Maurício, por favor, primeiro eu pediria só que você nos colocasse no universo Maurício. Quer dizer, quando começou a se interessar por isso, onde você percebeu que se expressava, que era um meio legal se expressar através da imagem, da pintura? Essa ideia de que você podia se comunicar com a pintura, através da pintura, para mim era muito remota, porque quando criança eu fazia desenho em quadrinho, gostava de desenhar super-herói, coisas do tipo. E aí meu irmão, com uns 13 para 14 anos, me chamou para ir com ele lá para fazer um curso de pintura que ficava umas 3 quadras de casa, né? E eu não queria ir de jeito nenhum, mas eu fui arrastado. O que aconteceu é que a gente ficou 7 anos, né, fazendo curso com o Pedro Álzaga. Então, muita sorte, porque o Brasil ele privilegia muito mais a arte moderna. E tinha um pintor formado na França, então era um pintor acadêmico mesmo, formado. E a gente teve a oportunidade de estudar com ele. Então era um professor que ensinava a amar os mestres, amar a pintura, amar a arte. E no primeiro momento foi mais o interesse de conseguir reproduzir com verossimilhança, com volume, a forma que a gente via. Então essa daí foi a preocupação maior no começo. Mas depois, né, vários livros foram trazidos de fora, então a gente conheceu outros artistas, outros pintores, principalmente americanos, né? Então, entre eles David Leffel, Richard Schmidt, Kinsler, Silverman, né? Pintores do segunda metade do século XIX que ninguém ouvia falar na época, hoje em dia tá muito em voga, que é o Sargent, por exemplo, Sorolla, Anders Zorn. Então a gente teve acesso a esses pintores, né? E essa é a curiosidade que eu tive, né, depois de um certo tempo, de começar a compreender, mas com uma curiosidade mortal, o que eles viam, né? E mais tarde ainda, não só o que eles viam, o modo como eles percebiam, mas como eles encaravam a arte. O que eles compreendiam, qual a postura mental para atingir o êxito, né? Agora, aí você já estava com que idade? Então, acho que mais ou menos 20 e poucos, por aí. Quer dizer, aí já tinha se encantado com a coisa, aquilo já Não, aí tinha me tomado pegou. conta do Aí seu pegou. interesse, já era uma paixão. Porque é uma coisa que sempre nos faz pensar, né? Até que ponto, levando em conta que há uma motivação interna interessante para aquilo, uma curiosidade, toda uma vontade de se esmerar naquela coisa, etc, etc, mas também um binômio que eu acho que anda lado a lado, que é o talento e a dedicação, né? Como a gente fala, a inspiração e a transpiração. Sim. Ou ver uma coisa, gostar, mas ter o prazer e se dedicar e se esmerando em fazer aquilo ali. Naquela época e agora, quanto que vai de transpiração, ou seja, de tentar, e quanto que vai de enxergar a coisa e falar, eu tenho que reproduzir aquilo, eu tenho que colocar aquilo na tela? Então, aqui assim, tem vários tipos de definição, termos, né? Então, pode ser dom, pode ser facilidade, pode ser talento, e depende também de como você convenciona cada termo. Então, por exemplo, o dom, entre os velhos mestres, era um presente divino que você fazia por merecer. Teria que fazer por merecer, então você tinha que estudar, né? Hoje em dia, principalmente, acho que muito no Brasil, né? O dom é algo que você não precisa lapidar, que nasce pronto.
Então você se torna uma espécie de mensageiro, mas que não precisa se aperfeiçoar nem estudar. Tá? Lá atrás, não. Tem uma definição boa de talento que é do Lefel, que é o pintor lá que eu estudei bastante, que fala que talento é capacidade de assumir riscos. Tá? Aí o Schmidt, por exemplo, fala que se for para... Porque como talento é o que você verifica a posteriori, então você não pode partir do pressuposto de que você tem ou não tem talento. Então você tem que também, de certa forma, assumir o risco, treinar, se dedicar para chegar à conclusão, de repente, que você não tem talento. Tá? Então, eu acho que são... Por isso que eu acho que a arte realista ela é interessante porque ela reivindica, ela implica essa visão também realista sobre as coisas, na direção do entendimento. Eu, por exemplo, dou aula para muita gente que, com ponto de partida, não tem boa percepção. Tá? Aliás, isso daí é uma média até. Só que, com o tempo, elas passam a direcionar o trabalho intuitivo, de ordenamento da imagem, e começa a pegar o jeito. Então, é uma mistura de técnica, mas eu diria que o mais importante é você ir na direção da clareza e do entendimento visual, via conceito, via técnica. Se você tiver isso e tiver também a postura correta, que é fundamental, você começa a se aperfeiçoar. Portanto, vamos dizer que se você... Como você entra para produzir um trabalho? Você entra com uma imagem pronta, você entra com uma idealização, você entra aprendendo ali aquilo que vai dar. Como é esse processo criativo, essa gestação, essa deu coisa? De tudo já. Ah, é? Porque, por exemplo, teve quadro que eu vi uma imagem, né? Tem um quadro chamado Cárcere, em que era um homem preso no escuro, né? Preso a si mesmo. Então, essa é a metáfora. Né? Então, é um homem olhando para as próprias mãos e preso dentro de si no sentido de que ele não consegue se libertar dele mesmo. Então, isso aí foi uma imagem. Aí eu fui atrás de modelo. Aí, na época, eu fiz fotos, né? Inclusive de um criador de cão. Né? Mas eu falei para ele na época que ele tinha uma cara medieval. E aí deu certo. As mãos, por exemplo, eu peguei do meu pai, na época. Então, aí foi primeiro uma imagem que eu tive. Né? Aí, na época, eu desenhei numa aula meio chata de sociologia. E depois eu fui procurar modelo. Hoje em dia, eu prefiro trabalhar com a ideia de pintura aberta. Ou seja, eu tenho estudos, eu faço, né? Só que o resultado você não sabe qual que vai ser. Então, por exemplo, tem um quadro chamado Imerso, que eu estou nele há mais de 11 anos. Que é a ideia implícita, ou o pressuposto implícito, é de que você se compromete com a prática, né? E você se compromete com a capacidade de expressar melhor o que ele tem para comunicar. Então, de certa forma, você se torna servo da pintura. Né? Então, qual é o tempo? É o tempo necessário para você poder colocar na tela aquilo que gostaria de comunicar? Talvez, mas nem isso às vezes. Às vezes eu termino o quadro, né, a partir de uma ideia, uma imagem, vou trabalhando em cima. Só depois de terminado que depois eu consigo ter... A pintura evoca algum tipo de significado para mim. Né? Entendo. Então... Agora, desculpa, eu vou ser chato contigo, mas às vezes é a pergunta do leigo. Sim. Tem quadro que você termina e fala, não gostei? Todos, quase todos. Você acha que dá sempre para melhorar? Sempre, ou devia ter... Não, então, tem um quadro... Não, então, de novo, tem uma outra experiência. Eu fiz um quadro que... Então, porque pelo meu jeito crítico, eu sempre desistia, né? E eu era tão perfeccionista que eu colocava o quadro no armário para não enxergar mais. Né? Com o tempo, comecei a aprender a colocar o quadro, né, fora do armário, na frente do cavalete, e começar a analisar, seguindo o conselho de um aquarelista, que diz assim, que você tem que analisar a obra como se tivesse sido feito por outra pessoa. Ah, interessante. Então, o teu julgamento é técnico, né? Não é de juízo de valor, tal. E aí comecei a tentar desmontar, né, a minha expectativa, tal, e começar a analisar. Mas aí tem um quadro que eu comecei e falei, não, esse quadro eu vou ficar até a exaustão, até ficar do jeito que eu quiser. Problema, não ficou do jeito que eu queria. E eu dei ponto final porque falei, não, disso daqui não passa.
Quer dizer, na verdade, vamos dizer que tem um lado... Tem um sofrimento, mas tem um lado lúdico nessa coisa também. Quando você Depende entra do nível. Por exemplo, tem um pintor chamado... Como que é? Fyodor... esqueci. Mas deve Mas ser russo. ele é russo. Aí ele fala o seguinte, que a pintura dele é feita de lágrima e suor. Não, suor e sangue. Suor e sangue. Tá meio para Churchill. Sangue, suor e lágrima. Mas é suor e sangue. É muito trabalho, né? O suor, trabalho, o sangue e o sofrimento. E quando você olha a pintura dele, você fala, nossa, esse cara deve atingir certas cores assim, etéreas, complexas e tal. O cara deve fazer se divertindo. Aí, só que quando eu olhei a pintura dele, eu falei, nossa, essa pintura é muito difícil de chegar. Esse tipo de mistura de cor. E aí ele escreve isso daí. Então, pinturas mais complexas, difíceis, são produto de arte de esforço. A grande maioria é fruto mesmo de... Quando você vê uma pintura altamente difícil... E aí você tem vários perfis de pintor, né? Você tem um pintor mais cerebral, você tem um pintor, que nem o Anders Zorn, as pinceladas são mais gestuais. Então tem mais a ver com o arrojo, atitude incisiva. Você tem pintor, por exemplo, que nem o Fantin Latour, que pinta flores e temas religiosos, mas nas flores, na natureza morta. Ele tem uma atitude ultra centrada, a pintura dela é silenciosa. E parece que tudo lá tá por um fio. Né? Tá o nível de concentração dele e de habilidade. Então você vê que... isso que me atrai no estudo dos mestres, né? É tentar encontrar a atitude mental. Né? Você tem o Antônio Lopes, que é um senhor que tem mais de 80 anos. E ele, mesma coisa, ele demora anos, 20 anos, 30 anos para terminar um quadro e tal. E... eu acho que na mesma lógica de o tempo necessário é de servir a pintura. Eu acho que é a mesma coisa. E ele é compulsivo. Só que eu acho interessante que ele analisa a postura do Giacometti, que é um outro pintor, e compulsivo também, só que ele falou o seguinte sobre o Giacometti: eu não sofro. Ele sofre muito, ele é compulsivo e sofre. Já o Giacometti, o Antônio Lopes, ele é compulsivo, mas conseguiu canalizar através da pintura, né, a dedicação, talvez, da autocontenção, do autocontrole. Então eu falei, puta, isso é demais. Quer dizer que ele conseguiu ler o outro no seu universo e conseguiu ler o dele. Então, né, assim, porque você consegue ler as pinturas, né? Agora, uma pergunta. É o mesmo Takeguchi todo dia ou tem o Takeguchi do domingo, o Takeguchi da quarta-feira, o ânimo desse dia, o cansaço daquele dia? Como é que é? Você percebe que você tem... Porque se fala muito, a fase, ele estava na fase... né? Não, minha fase é sempre pessimista. Normal. Então, é que eu não coloco muita... Eu não vejo glamour na pintura. Para mim não tem nada de lúdico. Eu acho que tem uma ideia muito boa que é do Ortega Gasset, que diz o seguinte, que o primeiro pintor foi pintor, no livro sobre Velázquez, né? Porque dentre as várias formas de ser homem, nenhuma delas lhe apetecia. Você citou Ortega Gasset, quando você estava contando a tua história, que você disse, por coincidência, meu irmão me levou, por coincidência, um pintor de escola, né? Eu lembro que Ortega Gasset diz, je suis et ma circonstance. Né? Eu sou eu na minha circunstância, as suas circunstâncias. Sim. Realmente. Sim. Né? E dentro da sua relação com as circunstâncias, você tem um pequeno feixe de escolhas. E é isso que eu tento fazer. Você lê o panorama. Aí tem o meu lado formado pelas ciências sociais, né? Então aí também tem, sei lá, uns 24 anos de psicanálise como analisado. Uma pergunta: esse lado de ciências sociais alimentou esse pessimismo? Não, para ser sincero, quando eu era jovem, eu era muito otimista. Conforme você vai tendo contato com a realidade artística brasileira, né, e as dificuldades da pintura, você se torna realista. Aí pode-se chamar isso de pessimismo, mas não sei se é pessimismo, se é realismo, mas eu não boto muita fé nas coisas, não. Agora, você percebe pintores que sejam lúdicos, pintores que... Sim, sim, você percebe... Não, porque é o seguinte, aí Mário Vargas Llosa, né, fala que a gente vive na sociedade do espetáculo, na civilização do espetáculo. Então, é a sociedade da imediatez,
da superficialidade, da frivolidade, né? Em que você precisa capturar a atenção. É que nem você vê no YouTube, onde se fala, né, que a coisa mais importante não é mais o tempo, é a sua atenção. Então, se a coisa mais importante é a sua atenção, o que o pintor vai querer fazer mais é uma mistura de capturar a atenção de maneira lúdica, mas ao mesmo tempo se associando à transgressão e ruptura. Que talvez seja algo que não seja muito próprio das belas artes, né? Porque o caminho das belas artes é o caminho da construção e do ordenamento, né? E a pintura entrou muito na ruptura, na desconstrução, por exemplo, do né? sentido... então. Só que isso daí vem desde lá de trás, né? Com o Duchamp. Então, assim, só que já completou mais de 100 anos, né? Essa desmontagem de tudo, né? E para mim não funciona muito, né? A desconstrução, a desmontagem. Para mim eu quero um caminho de ordenamento porque eu quero manter minha sanidade mental, né? Então eu quero compreender a realidade visual e das coisas também. Isso tem um pouco a ver com a sua formação, quer dizer, de que, como você disse, queria copiar aquilo que eu estava vendo da forma mais perfeita. Sim. Isso já era uma certa opção e acabou sendo um treinamento dentro daquilo. Que isso é coisa de moleque, né? Quando você tá aprendendo a dar volume, você fica fissurado, né? Então você fala, nossa, não sabia que eu era capaz de fazer isso. Então, no primeiro momento é diversão. Mas conforme você escolhe se aprofundar, estudar mais a fundo, você vê que o mundo não basta, não acaba ali, né? No detalhismo daquela coisa mais fotográfica, né? Você disse uma coisa que me remete a um evento que ocorreu comigo, porque eu acredito que nós não somos de um único dom, de um único talento. Tem coisas que eu tenho 2 mãos esquerdas, realmente, que eu sou muito ruim, então que eu devo ser bom. E tem uma gama, uma curva de Gauss aí, onde eu fico ali, né, naquela mediocridade, aquele medianismo. Mas eu me lembro um dia, eu estava no Rio de Janeiro, num congresso, e eu falei lá o que tinha que falar, estava sozinho no hotel, e era um dia chuvoso. Eu peguei e voltei para o hotel, porque eu não queria saber daquilo lá. Aí cheguei, tinha molhado o sapato, eu tirei o sapato e fui sentar na cama. Aí eu vi que um sapato ficou em cima do outro, assim. Eu peguei aquele papel de carta do hotel, um lápis que tinha lá, e falei, eu vou copiar igualzinho, vamos ver se sai. Rapaz, saiu tão bonitinho que eu falei, tá vendo? Legal. Eu não sou eu não vou ser pintor nem nada, mas até que a gente não é de um talento só, né? Agora, me conta uma coisa, e desculpa a pergunta, sempre pensando, lembra, você está falando com um leigo aqui. A pintura e a escultura têm uma motivação, têm uma vertente semelhantes? Vertentes semelhantes em que sentido? No aspecto em que você faz na tela e você pode fazer no sólido, você pode fazer no... Sim. Tanto que tem uma característica interessante que é o seguinte, de Bernini, que é o estilo que eu estudo, pictórico, né? Aí tem um livro do Wolfling, que vai falar de escultura pictórica, escultura linear, pintura linear e pintura pictórica. Então, a característica da pintura e esculturas lineares é que elas procuram definir melhor a forma, o volume, né? E identificar a essência visual que está no ser. Tá? Então, por exemplo, a estátua linear seria de Michelangelo, por exemplo. Né? Então, as formas são mais nítidas. Agora, uma escultura pictórica que contém mais movimento seria de Bernini. Então, e pintura, no caso da pintura, a pintura linear seria Rafael, Leonardo da Vinci. Pintura pictórica, né, que é feita para sugerir forma através de manchas, seria Velázquez, Rembrandt. Então tem essa diferença entre uma abordagem renascentista e barroca, né? Mas dentro da concepção visual e técnica mesmo. Agora, você citou Michelangelo, me parece que é de Michelangelo uma frase, assim, uma colocação que ele diz, a estátua estava aí dentro, eu só tirei o que era demais, não é verdade? Então, eu acho que aí no caso é porque ele vislumbrava. Então, quando você perguntou se é possível você visualizar uma imagem, e eu acho que Michelangelo era muito capaz disso mesmo. Né? Só vai tirando excesso. Agora, quando a gente faz o paradigma, vamos dizer, o paralelo, para você ver uma tela em branco
E você, então, é só o que está na tua cabeça. Não, mas aí Como é que é? tem a parte de estudo e preparo, que é muito importante, porque a gente fica muito com essa ideia, que é coisa de filme, né? De que parte para, pelo menos em Belas Artes, né? Parte para uma tela em branco e representa o que vê, tarari, tará. Só que por exemplo, eu comprei um livro agora sobre um pintor polonês chamado Simiradisc. A quantidade de estudo que esse homem fez e qualquer outro, né? Que nem Sorolla, né? Sorolla, Anders Zorn fez muito estudo, né? Toda essa turma. Estudava muito, muito, muito. Então, mas o Simiradisc me chamou a atenção por causa disso. E aí eu vi que para cada parte de uma pintura de gênero, né, onde tem várias figuras, tal, contando de repente temas míticos ou mitológicos ou religiosos, ele fazia um estudo de cor, da paisagem, da cor do céu. Então ele decompunha muito. Então o que eu estou tentando fazer hoje é criar o costume de fazer muitos estudos para na hora H você poder improvisar. Compor aquilo. Recompor, mas o problema do estudo é que às vezes o estudo ele te dá uma prévia, uma ideia mais geral do que pode acontecer na pintura. Agora, tem uma hora em que a pintura parece que ela se emancipa, né? No sentido de ela se autonomiza e ganha vida própria. E é nessa lógica... E aí você tem que seguir ela. Na verdade, você tem que servi-la. Servi-la, Entendo. Então, então, o escritor muitas vezes diz isso, quer dizer, eu fui fazendo, montando a coisa, de repente eu tinha uma transação com aquela obra. Sim, né? uma interação. Uma interação, e é isso, e até com emoções, com sofrimentos, com angústias. Sim, quando você está compondo a pintura, você também... Aquilo ganha uma personalidade e você passa... Eu acho que sim, acho que sim. É meio louco, mas... Porque você pode ter... Tem vários perfis, lógico, mas um pintor seria... Eu quero colocar na tela aquilo que eu tenho na minha cabeça, né? E você impõe aquilo que você tem em mente. Legítimo. Agora, pode acontecer de pintor que procura interagir. Tem um ceramista japonês que fala na hora de fazer uma tigela de chá, e que ele diz que no fazer é o tatear da peça que inspira o próximo movimento. A lógica implícita do trabalho dele é de que o resultado é uma consequência natural da interação com o processo e com a interação com a peça. Então, isso é uma outra... Então, quando você pensa dessa forma, a pintura ela se torna algo aberto. Né? Então, pode estabelecer uma correlação com a própria vida. Você planeja, você quer atingir determinados fins. De desafio, Só que aparecem várias coisas, né? Entendo. Que são as tais circunstâncias, né? Exatamente. Agora, você... Não sei se acontece, desculpa... Mas você passa isso, você dá curso, dá aula, você tem um lugar onde você ensina também? Dou aula lá no ateliê na Frei Caneca. Em São Paulo. E sim, que você diz, você às vezes vê pessoas que falam, aqui tem, aqui não tem. Mas esse aqui trabalha tanto que começa a aparecer uma coisinha, me lembro, tá certo. E assim, isso é de algum tempo já que você vem trazendo? Que eu tô dando aula? Então eu comecei a dar aula, mas só como assistente lá com o Pedro. Demorou algum tempinho, alguns meses. Aí comecei a dar aula quando eu engravidei minha esposa, que aí precisa correr atrás. Tem que se virar. Eu tava com 22, eu acho. Aí eu desisti, porque o perfil de aluno lá não era muito bom. Porque era muito de querer passar o tempo. Aí eu retomei, isso deve ser em 96, mais ou menos. Aí lá para 98, 99, eu decidi que eu ia começar a dar aula a sério, seguindo metodologia, conceito, estudo, vocabulário, teoria. Né? E aí o que aconteceu na época, que precisava de dinheiro, é que teve uma debandada, né? Então isso me deixou desesperado. Você começou a levantar demais a régua, a sarrafo mas tem uma hora exigir mais. Então, daí eu pensei, fiquei desesperado, lógico, né? Mas tem uma hora que você
faz escolhas difíceis, né? De cumprir o que você deve, de fazer o que você deve. Né? Aí a parte muito legal foi que com o tempo começou a se desenvolver um público interessado, que leva a sério, mesmo que não dependa de arte como profissão, né? Aliás, é a minoria. Entendo. Né? Nem sei se tem E alguma aí que... passou a você vê ter o retorno daquele esforço todo que você fez de porque aprimorar mais a coisa. É porque assim, eu queria, na verdade, pessoas com quem eu pudesse ter como interlocutores, né? Sim. É como eu digo assim, você joga a bolinha volta, né? Dá jogo. Aí, né? Não, até lembro que meu psicanalista falava assim, né? Porque o problema é que eu não consigo achar meus pares, né, para conversar, né, tal. Ele falou assim, faz sua turma. Aí eu falei, legal. Então, se você não tem sua turma, cria. Né? E foi isso que eu fiz, exigindo bastante, pessoal estudando. Aí formaram várias gerações. É lógico que vai sempre renovando, tal, inovando. Mas é um pessoal que hoje, né, gosta de ler, de estudar, de treinar. Eu falei, putz, então é um ambiente muito bom. Inclusive o ateliê, ele é bem silencioso, como se fosse uma biblioteca. Então, o pessoal, cada um na sua, estudando, praticando. Isso é muito bom. Rapaz, agora, dia 30 de abril, agora você vai estar ajudando a gente lá na Associação dos Antigos Alunos, levando seus trabalhos Sim, lá. legal. Não é isso? E isso são quadros, quais são? Você tem mais obras grandes, pequenas? Então, para lá, eu estou pensando em levar 2 obras. Né? Uma é o Imerso. É o quadro lá que eu tô há 11 anos. É o Inacabado. É Inacabado. E o Unshine outro... Melody. Tô há 11 anos, não acabei ainda. Mas também não tô com coragem de retomar. E o outro é o Homem Cetro. Então, o Homem Cetro é basicamente uma cabeça de um senhor, né, que está incrustado num cajado. Né? Então, a ideia desse quadro é de que... porque assim, acho que tem a ver com o fato, por exemplo, de eu ter feito meus 50 e poucos anos, né? Na virada. E nessa faixa de idade você começa a meio que fazer um balanço, né? E do que você fez da vida, do que você se arrepende, do que deveria ter feito e tal. E você percebe que tem muito menos tempo de vida do que você já viveu. Então, o tema do quadro, por exemplo, eu não sabia, esse é um exemplo, eu não sabia, né, que representava, eu só fui pensar depois. Que é de que mais importante que você tentar controlar a vida, que é impossível, né? Então, minha esposa faleceu há 2 anos de maneira prematura. Né? Então, por mais que você tente ter algum controle, você não tem. Então, aí a constatação com o quadro é de que o máximo de controle que você pode ter é sobre si mesmo. Então, mesmo assim, com alguns escapes. Muito. Então, o quadro representa justamente essa mudança, né, radical na vida. De você... Porque o cajado, né, o cetro representa o símbolo do poder. Né, do poder soberano. Então, é uma forma de eu me lembrar que eu tenho que tentar exercer o poder soberano sobre mim você mesmo, né? Essa é a ideia. Até porque concluiu que o poder sobre outras coisas e outras realmente é uma batalha perdida, né? Batalha perdida. Que interessante. Quanto tem, né, de emoção, quanto tem de filosofia, de conhecimento, de técnica, né? A gente às vezes olha. Uma pergunta interessante que já me ocorreu e já ouvi pessoas falarem, né? Que é o que o pintor enxerga no que ele fez e o que aquele que está apreciando enxerga. Você já sentiu essa diferença? Essa diferença de Total. receber uma interpretação que você fala, meu Deus. Não, tem um quadro meu que chama Genealogia, que eu li o livro do Afonso Romano de Santana, que estabelece uma relação entre o saber e a cegueira. Aí eu pintei o quadro de Genealogia fala da origem da cegueira coletiva, tal. Então são cabeças incrustadas, cegas, numa árvore e tal. Aí chegou uma senhora e falou, porque isso daí representa o mal que a gente faz à natureza, né? Um problema ecológico. Falei, putz. Aí deu um desânimo, mas falei, não, o quadro não me pertence mais, né? Agora, um outro foi interessante, sobre o cárcere mesmo, né? Desculpa. Sobre o cárcere, né? Que uma menina falou, eu não gosto dos teus quadros. Eu não gosto nem de olhar para eles. Aí eu falei, por quê?
porque você bota para fora uma coisa que a gente não quer ver. Aí eu falei, pô, legal. Era isso que eu queria. Então, assim, tá feito o trabalho, né? E a outra coisa, alguém trazer para você uma interpretação que você acha... Fala, rapaz, não é que pode ser mesmo ou não? Ah, sim, pode, também. pode sim. Só que aí, no caso, eu não lembro. Mas pode acontecer, sim. Eu estava construindo minha casa e eu fiquei muito amigo do arquiteto. Então, um dia ele me levou para ir para a casa de um escultor. Sabe? Eu estou tentando traduzir aqui para o leigo aquilo que a gente está conversando, mas conversar com você é fácil. Mas eu tinha o receio nesse podcast aqui de que acontecesse o que aconteceu lá. Eu cheguei e ele, por alguma razão, começou a conversar comigo. E eu entendia muito pouco da linha de raciocínio dele, até que no determinado momento eu achei que eu tinha pego alguma coisa. Falei, então assim, ele falou, não. Eu me recolhi de novo, fiquei quietinho. E ele, mas por alguma razão ele gostou de conversar, porque ele continuou, e não sei o que. Eu há pouco fui saindo da toca de novo, né? E pretencioso, daqui a pouco falei, então isso. Não. Aí eu não abri mais a boca. No dia seguinte, conversando com o arquiteto, ele falou, cara, ele pediu para você voltar lá, que ele adorou conversar com você. Eu falei, mas não entendi nada. Por ele eu não entendi nada. Muito agradável, é isso. Eu tenho receio, mas você é muito fácil. Você, desculpa o que eu vou dizer, bem resolvido, porque você fala assim, eu faço isso assim, por isso, e me enxergo assim, e veja, é fácil, gostoso conversar com você. Assim, não só eu pediria que eu pretendo estar lá no dia, mas que todos os demais que estão vendo esse podcast no dia 30 de abril vão lá ao Teatro da Faculdade de Medicina, mas vai ser difícil conversar contigo, porque muita gente vai querer conversar comigo, mas eu quero ouvir essas conversas, porque isso é fluido, é fácil, é bacana. E assim, realmente, algumas coisas eu acho que pesquei, porque também já tinha pensado nelas, e muitas outras coisas você trouxe uma serenidade. Alguém fala, eu sou pessimista? Você fala, pô, eu vou dar um remedinho para ele. Não, você está muito bem resolvido. Eu te pediria o seguinte, uma mensagem para todos que vão assistir a gente, um convite para que vão assistir as suas obras e contemplar e ver também os outros eventos artísticos que vão acontecer lá no dia 30 de abril. Foi um prazer estar aqui, conversar. Conversa bem fluida e gostosa também, né? Mensagem? Otimista, por favor. Não, então, eu acho difícil, mas assim, eu tenho a pintura, né, o ofício, desenho de pintura de belas artes como meios para manter minha sanidade mental. Então é diferente de Hilke, né? Ou do conselho que a Fernanda Montenegro deu para pessoas que queriam ser atores, né? Ela diz, vai fazer outra coisa. Né? Porque se a pessoa entrar em estado tal de desassossego, está autorizada a voltar. E Hilke na mesma linha, né? De que se ela não entrar num estado tal de falta, né? Então não é do ramo. No meu caso, eu acho que para mim ser pintor é primeiramente uma escolha. Né? A maneira como você lida com as idiosincrasias. Tanto que eu não acho que eu tinha dom, talento, vocação para ser pintor. É uma escolha que e as circunstâncias me fizeram encontrar esse caminho que é muito bom para mim. Né? E eu acho que a arte, ela não salvará o mundo nem curará ninguém, sabe? Mas eu acho que ela tem a possibilidade das pessoas entrarem com certos aspectos que são míticos, que são humanos, né? Que fazem a gente entrar em contato com a intuição e quem quiser com o mais íntimo do ser. Acho que é por aí. Desculpe, mas eu estava encerrando, mas eu vou ter que fazer uma pergunta. É bem de fofoqueiro mesmo. E o teu irmão que te levou lá? É arquiteto. Arquiteto. Tem a ver com desenho. Tem a ver com desenho, mas ele não se tornou pintor, ele não trabalha. Não. Mas ele falou que uma vez a gente ia fazer uma exposição lá no interior, ele foi para mim que tinha 2 exposições importantes, né? E as 2 no interior. Então eu tive que ir para uma e ele foi para outra. Aí ele pegou chuva.
né? Tinha que montar os cavaletes com quadros e tal. Aí não foi ninguém, foi um fracasso. Aí ele só falou assim, Maurício, eu tenho muita pena de você. Ainda bem que eu não fiz isso aí, fui ser arquiteto. Isso aí. Não, mas no fundo ele deve ter lá o pontinho que ele fala, pô, mas isso era legal. Sei não, viu? Tem que ralar muito, sofrer muito ainda. Mas olha, muito bom, muito obrigado por você ter vindo. Ó, é isso que nós temos para mostrar para vocês, né? Dia 30 de abril, lá no Teatro da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, na Dr. Arnaldo. Vão lá ver e possivelmente conversar, vai ter que entrar na fila, com o Maurício Takiguchi. Muito obrigado, muito você obrigado ilustrou tremendamente aqui, viu? Valeu. Mais uma vez o Júnior foi supimpa aí de trazer obrigado. aqui para... Isso aqui enriquece demais a gente. Muito obrigado a você. Eu muito obrigado a vocês todos que nos assistem.